Meus amados, todos sejam bem-vindos ao canal Ensino Bíblico. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, dar o like e toque no sininho para receber os próximos vídeos, porque esse canal aqui é um canal de conhecimento bíblico, não é pregação, tá bom? Como o canal Renovo com o Príncipe da Vida, são reflexões baseadas em sermões dispositivos para a gente fortalecer na fé. E aqui são ensinos bíblicos. Vamos lá. Há muito tempo que eu queria falar sobre esse assunto, sobre os sinais proféticos de Deus. Olha o que Deus fala. Gênesis capítulo 1, do versículo 14. É um versículo chave. Disse também Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Olha bem, viu? E que sejam para sinais e para moedim, estações, dias ou anos. Você vai entender o que eu estou falando. Comente, pesquise e vamos debater esse assunto. O termo estações é igual a moedim, tá? Em hebraico. No hebraico, a palavra traduzida como estações, esse versículo é moedim, o mesmo termo usado para festas bíblicas. Portanto, não se trata de estações do ano, como a gente pensa, verão, inverno, né? Primavera, outono, como geralmente entendemos em português moderno, mas sim de tempos determinados por Deus. Ou seja, as festas fixas do Senhor, tempos determinados por Deus. Ou seja, as festas fixas do Senhor. Reflita o que está escrito na palavra, no que diz respeito à aplicação espiritual. Deus criou o sol, a lua e as estrelas não apenas para marcar o tempo comum, mas para marcar seus tempos sagrados, os moedim, ou seja, os luminares sol e lua, funcionam como relógio celestial. Esse relógio aponta para os momentos em que Deus se revelaria à humanidade. Como? A morte e ressurreição de Jesus, o Pentecostes e ainda a segunda vinda, arrebatamento, juízo e reino. Outros exemplos do uso de moed como tempo sagrado. Vá refletindo. Veja o vídeo várias vezes, depois tire suas próprias conclusões. No livro de Levítico, no capítulo 23, versículo 4, está escrito: estas são as festas fixas, entre parênteses, moedim, do Senhor, as santas convocações que proclamareis no tempo determinado para elas. No Salmo 104, do versículo 19, verso 19, fez a lua para marcar os tempos, moedim, e o sol conhece o seu ocaso. Daniel, capítulo 8, versículo 19, porque se dará no tempo determinado, moed, do fim. Então, as estações em Gênesis, como diz lá no capítulo 1 do verso 14, significa moedinho, os tempos sagrados marcados por Deus. As festas bíblicas são parte dessa estrutura divina. O sol e a lua foram criados também para marcar os momentos proféticos no plano da salvação. Eu queria que você ficasse atento agora ao que eu vou falar. Vá refletindo sobre o que eu disse. Se você não entendeu, veja de novo, porque para quem gosta de estudar a palavra de Deus, vai entender que vamos ver sobre as 4 luas de sangue, as tétrades que aconteceram recentemente, né? O que são luas de sangue? Uma lua de sangue ocorre durante um eclipse lunar total. É quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre a Lua. A luz solar refratada pela atmosfera terrestre dá à Lua uma cor avermelhada, como sangue. Israel é mais visível em alguns lugares do planeta. Veja que coisa interessante, vai refletindo o que eu estou falando. Aqui é um canal de estudo bíblico, não é pregação. A NASA tem registros precisos de todos os eclipses lunares e solares. Precisos.
passados e futuros, com datas exatas, porque esses eventos seguem padrões astronômicos fixos. A agência da NASA, inclusive, identificou tétrades, que são sequências de 4 eclipses lunares totais consecutivos sem eclipses parciais entre eles. A NASA sabe quando cai o momento presente e o momento futuro. Viu? O que são as tétrades e sua relação com Israel? Valendo abrir um parêntese que lá no livro de Coríntios, Deus fala que a ciência é um dom de Deus. E a NASA, a agência da NASA, é toda fundamentada e baseada na ciência e com cientistas, né? O que são tétrades e sua relação com Israel? Uma tétrade chama atenção profeticamente quando as 4 luas de sangue coincidem com as festas solenes de Deus no calendário bíblico. Levítico, no capítulo 23. As mais marcantes foram tétrade de 2014 a 2015. Em 15 de abril de 2014, houve a Páscoa judaica. 8 de outubro de 2014, houve a festa dos tabernáculos, Sucote. 4 de abril de 2015, houve a Páscoa. 28 de setembro de 2015, festa dos tabernáculos. Fique atento para a festa dos tabernáculos, que aponta para o arrebatamento, mas lá na frente eu falo sobre isso. Essas datas são exatamente as festas bíblicas que Deus ordenou a Moisés. Isso despertou enorme atenção, pois coincidências assim são extremamente raras. E lembre-se, Deus criou o sol e a lua e as estrelas para sinais. Ok? Como foi dito no início. E qual o significado profético das luas de sangue? Com base bíblica, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 2 do profeta Joel, no versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, 20, diz: E vi quando abriu o 6º selo, o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse, no capítulo 6, 12. É tudo para você refletir. Essas passagens associam a lua de sangue e o eclipse solar com sinais celestes que precedem o juízo de Deus, o fim dos tempos e a vinda do Messias. Vocês vão ver coisas interessantes no caminho desse vídeo. Fique atento até o final do vídeo. Não deixe de ver e rever. E o eclipse solar? Um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente sua luz. A Bíblia também menciona o escurecimento do Sol como sinal. O Sol se converterá em trevas. Em Joel 2, versículo 31. Em Atos 2, 20 e Apocalipse 6, 12. Em alguns desses eventos registrados pela NASA, eclipses solares ocorreram no meio da Trétade, ou no primeiro dia do ano religioso judaico, primeiro de Nissan, o que aumentou a atenção sobre seu possível significado profético. Irmãos, o que você acha? Escreva aí nos comentários, bote seu nome, diga de que igreja você é e de onde você é. O que isso significa para Israel e para o mundo? Para Israel, as coincidências com as festas indicam sinais divinos relacionados à nação escolhida de Deus. As 3 últimas tétrades anteriores, a de 2014 e 2015, coincidiram com eventos marcantes na história de Israel. Em 1492 e 1493, houve a expulsão dos judeus da Espanha, na época da Inquisição. Em 1949 e 1950, logo após a fundação do Estado de Israel, 1948. Em 1967 e 1968, Guerras dos 6 Dias, em que Jerusalém foi reconquistada. Lembrando que eu nasci em 1968. Tem nada a ver, mas tudo bem.
Esses padrões sugerem que Deus está sinalizando momentos decisivos para Israel, para o mundo, as nações. Eclipses solares estão ligados a juízo sobre as nações, enquanto os eclipses lunares podem estar associados a sinais ao povo judeu. Isso está muito claro. Uma interpretação espiritual agora seria interessante. Esses sinais podem servir como advertências proféticas e convocações ao arrependimento. Ok? Lembra das 10 virgens? Lembra que Deus revela os seus segredos àqueles que têm intimidade com Ele? Jesus ensinou que o sol e a lua seriam abalados antes de sua volta. Veja lá no livro de Mateus 24, no capítulo 29 e 30. Ou seja, Jesus está falando de sinais do sol e da lua, confirmando o que está escrito em Gênesis. O Senhor nos chama a estarmos vigilantes e preparados espiritualmente. A natureza, os céus e os astros continuam testemunhando a soberania de Deus. Então, a NASA realmente resiste com precisão matemática os eclipses e tétrades, mas é a Bíblia que nos revela o sentido espiritual desses sinais. Enquanto que a NASA nos revela de forma científica, a Bíblia nos traz o significado espiritual. Vocês estão entendendo? Vai refletindo, porque o vídeo está acabando. E se eu não der para continuar aqui, eu continuo no próximo vídeo para terminar o conteúdo. Ok? As luas de sangue não são meros fenômenos naturais, mas podem ser alertas divinos, especialmente quando coincidem com os tempos estabelecidos por Deus no calendário judaico. Está muito claro isso, né? E porém prodígio no céu e na terra, Joel 2,30. Irmãos, continuem refletindo. Então, as 7 festas bíblicas tem um significado histórico, um cumprimento profético, o que ainda está por vir. Veja, em Levítico 23, o que Deus fala sobre as 7 festas do Senhor. Elas dividem em 2 fases. Primavera, que já foram cumpridas, e outono, ainda por cumprir. Fique atento a isso. A primavera, que já foi cumprida, Páscoa, pães, asmos, primícias e Pentecostes estão associando no coração e no pensamento. Outono, ainda por cumprir, trombetas, expiação e tabernáculos. Vocês vão ver, está por cumprir, certo? Outono, trombetas, expiação e tabernáculos. Repetindo, as festas do Senhor dividem em 2 fases, primavera e outono. Primavera que já foram cumpridas, Páscoa, pães, asmos, primícias e Pentecostes, e outono, ainda para cumprir ou por cumprir, trombetas, expiação e tabernáculos. A Páscoa, ou Pêssach, data bíblica, 14º dia do mês de Nissan. Significado, libertação do Egito pelo sangue do Cordeiro nas portas. Cumprimento em Jesus. Morte de Jesus na cruz como Cordeiro de Deus. Está lá em João, no capítulo 1, versículo 29. 1 Coríntios, nos capítulos 5 e 7. Profeticamente representa a nossa redenção pelo sangue de Jesus. O sangue de Cristo. A festa da Páscoa. Dos pães asmos, matzat, entre os dias 15 e 21 de Nissan. Significado, comer pão sem fermento por 7 dias, símbolo de pureza. Cumprimento em Jesus. Jesus foi sepultado, corpo puro, sem corrupção. Está lá no Salmo 16:10. Profeticamente simboliza a santificação dos salvos. Primícias, Reshi Katzi. Está no primeiro domingo após a Páscoa. Significado, oferta dos primeiros frutos da colheita de Deus. Cumprimento em Jesus. Jesus ressuscitou neste dia. Festa das primícias. Como as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15, 20, profeticamente, garantia de que todos os salvos também ressuscitarão. E Pentecostes, Shavuot, data 50 dias após as primícias. Jesus ressuscitou nas primícias, não foi significado. Festa das colheitas, entrega da lei no Sinai. Cumprimento em Jesus foi o derramamento do Espírito Santo, como diz lá no capítulo 2 de Atos. Profeticamente, nascimento da igreja, início da missão evangelizadora do mundo, né?
foi o derramado Pentecostes, na festa das colheitas, tá? As 4 primeiras festas já foram cumpridas, à risca, no tempo exato. E agora, irmãos, agora entramos nas festas do outono, ainda não cumpridas profeticamente, que apontam para os eventos finais do plano de Deus. Amados, trombetas de Teruá, Roshi Hashanah. Data, primeiro dia do 7º mês de Tisri. Significado, som de trombetas, chamando ao arrependimento. Cumprimento profético futuro. Será o arrebatamento da igreja, como está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 16, 1 Coríntios, do capítulo 15, do versículo 52. Início de um novo ciclo, julgamento e restauração. Atenção, muitos estudiosos creem que o arrebatamento pode coincidir com esta festa, festa das trombetas ou não. É um evento do Senhor, é uma convocação do Senhor. E dia da expiação, Yom Kippur, que cai no 10º dia de Tisri, significado dia de jejum e arrependimento nacional. O sumo sacerdote fazia expiação pelo povo. Cumprimento profético futuro, né? Israel reconhecerá Jesus como Messias, como está lá em Zacarias no capítulo 12, do versículo 10, e como numa carta aos Romanos, no capítulo 11, do versículo 26, representa o dia do Senhor, tempo de juízo e purificação. E tabernáculos, que é o Sucote, dia 15 a 22 de Tisri, significado festa de alegria. Lembra o tempo no deserto em tendas, cumprimento profético futuro. Jesus reinará fisicamente na terra durante o milênio, como diz lá em Zacarias, no capítulo 14, do versículo 16 e 17. Profecias que estão para se cumprir. As profecias de Jesus vir e morrer na cruz se cumpriram, gente, na festa do outono, agora a festa da primavera. Representa a habitação de Deus com homens, ou seja, Apocalipse 21, 3. Então, resumindo, estar aqui. Páscoa aconteceu o quê? A morte de Jesus já foi cumprida. Pães asmos, sepultamento de Cristo já foi cumprido. Primícias, ressurreição de Cristo, cumprido. Tudo aconteceu exatamente aí, viu? Pentecostes, envio do Espírito Santo, início da igreja, cumprido. Trombetas, arrebatamento da igreja a cumprir. E o arrependimento de Israel, que é expiação, o arrependimento de Israel a cumprir. E, por fim, tabernáculos, reino milenar de Cristo a cumprir. E incrível, pessoal. O relógio profético de Deus, as festas são marcos proféticos no calendário de Deus e nos ajuda a entender onde estamos na linha do tempo da redenção. Estamos atualmente no tempo entre Pentecostes e trombetas, ou seja, no tempo da igreja, da pregação e da colheita de almas. Detalhe, festa das trombetas entre 28 do nosso calendário e 29, porque está para se cumprir, vou focar nessa, de setembro, certo? Ninguém sabe o dia ou a hora, mas a Bíblia nos sinaliza, porque você não sabe se é no dia 28 ou 29, mas vai ser na festa das trombetas, que é uma convocação de Deus, o arrebatamento da igreja. Fiquem atentos, eu não sei de nada, não disse nada, é apenas para você refletir. Pode ser nessa festa das trombetas, que vai acontecer agora em Israel, dia 28 e 29, pode ser no outro, pode ser no outro ano também, que todo ano Israel faz as suas festas, correto? Como Deus ordenou. Então, a festa são marcos proféticos no calendário de Deus e nos ajuda a entender onde estamos na linha do tempo da redenção. Estamos atualmente no tempo entre Pentecostes e trombetas. Pentecostes aconteceu com o derramado do Espírito Santo e trombetas o arrebatamento da igreja, ou seja, no tempo da igreja da pregação da colheita. Jesus cumpriu as 4 primeiras festas com precisão profética e não há dúvida de que ele cumprirá as 3 restantes com a mesma exatidão. Interessante, né, gente? Ah, interessantíssimo. Então fique atento ao que está acontecendo, certo? O calendário judaico, ele é lunar, certo? E interessante observar
que março e abril corresponde a Nissan. E o início do ano civil é setembro e outubro, Tisri. E o gregoriano é solar, janeiro, né? O nosso ano, início do ano é em janeiro. O de Israel é setembro e outubro. Ah. O calendário judaico tem 12 meses lunares, às vezes 13 em anos bissextos, com meses de 29 ou 30 dias. Por isso as datas das festas variam a cada ano no nosso calendário, mas sempre cai no mesmo mês hebraico. E a correlação com as festas com o nosso calendário? Pessac, Páscoa, 14 de Nissan, calendário entre março e abril, significado morte de Cristo, profeticamente morte de Jesus na cruz. Pães asmos, data de 15 a 21 de Nissan, entre março ou abril, significado purificação do pecado. Primícias, domingo após a Páscoa, data judaica. Calendário atual, fim de março ou abril, significado ressurreição de Jesus. Pentecostes, Shavuot, data judaica de 6 de Sivan, 50 dias após as primícias. Calendário atual, maio ou junho, significado envio do Espírito Santo. Trombetas e Teruá, Rosh Hashanah, data judaica, 1º de Tisri, calendário atual, setembro, outubro, significado alerta, início do juízo, profético, arrebatamento segundo muitos intérpretes. E o dia da expiação, que é o Yom Kippur, que é a data judaica de 10 Tisri, calendário atual, setembro, outubro, significado dia do perdão nacional de Israel e profético, conversão futura de Israel. Tabernáculo Sucote, data judaica de 15 a 22 de Tisri, no calendário atual, setembro, outubro, significado festa da colheita e da presença de Deus, profético, reino milenar de Cristo. Então, meus amigos, fiquem atentos, porque Deus está no controle de tudo. As datas exatas variam a cada ano no calendário romano por causa da natureza lunar do calendário judaico, ok? Então, trombetas começa em 28 de setembro, expiação 7 de outubro, tabernáculos 12 a 19 de outubro. É importante ficar atento, viu? Estude a palavra de Deus. O nosso calendário é gregoriano e o de Israel é judaico, tá ok? Depois eu quero fazer uma correlação, certo? O nosso calendário judaico com o gregoriano. Por fim, eu quero que vocês fiquem atentos sobre isso, tá? Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar, tá? Nissan está entre março e abril, é a Páscoa. Sivan, maio, junho, Pentecoste. Tisri, setembro e outubro, que é trombetas, expiação e tabernáculos, tá? Em 2025, você quer saber? Nissan em abril, Páscoa foi em 12 e 20 de abril. Silvan, junho, Pentecostes em 1 a 3 de junho. E hoje estamos claramente em Tisri, com as grandes festas começando a partir de agora, setembro e outubro. Ok? Então, meus amiguinhos, fiquem atentos. Poderia continuar, mas por aqui tá bom. Já tem 23 minutos de vídeos, tá? Eu só quis deixar essa reflexão, esse estudo bíblico, porque eu estava querendo muito falar sobre isso. Para a gente pensar e refletir sobre a nossa vida espiritual, sobre a sua vida espiritual. E se você não conhece Jesus, lá na Epístola aos Romanos diz que, no capítulo 10, do versículo 9 e 10, diz: se tu confessares a Jesus com a boca e creres no coração que o Todo-Poderoso Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tá bom? Então, um grande abraço para você e sua família. Pelo que nós vimos aqui, estamos na festa das primícias. E o grande evento que está para acontecer é o arrebatamento da igreja. Jesus fala das 10 virgens, as loucas que não se cuidaram espiritualmente, em comunhão com Deus e o Espírito Santo, e as sábias, né? Aquelas 5 sábias que estavam sempre fazendo a obra de Deus, servindo a Deus com interesse de coração, né? Lembrando que Deus sempre está de olho naqueles que ele separou para fazer a obra dele, tá? Na época de Jesus,
aquele mundaréu de sacerdotes, havia em torno de uns 18 mil, havia aqueles do Senhor que cumpriam a risca com temor ao Senhor, como Zacarias e Isabel. E Deus enviou o anjo no sorteio para fazer o incenso, né? Qual o sacerdote faria, caiu exatamente sobre Zacarias. E Deus trouxe João Batista, o enviado do Senhor, tá? E depois Maria foi visitada por Deus, descendente de Davi, a mulher justa. Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus e temiam o Senhor e serviam com interesse de coração dentro do templo do Senhor, cujo sumo sacerdote não era da linhagem de Arão, Zacarias elas. O sumo sacerdote era politicamente organizado por eles, Roma e etc. Então, deixo aqui a paz de Cristo para vocês. Reflitam sobre isso, tá? Isso é bíblico, comprovado pela ciência, tá? Pela NASA, falando sobre os eclipses solares e os eclipses lunares, chamados de luas de sangue, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua e o reflexo da atmosfera, a Lua se torna vermelha. Tá? A Bíblia fala que os grandes luminares, o Sol para governar o dia e a Lua para governar a noite, eles serviriam de sinais nos céus. Exatamente as luzes de sangue, como diz a NASA, caíram exatamente do calendário judaico, exatamente nas festas judaicas, tá? As luzes de sangue, como eu já falei lá, 2014, 2015, tá? Os eventos que aconteceram sobre Israel tá relacionado a Israel ao longo da história, você viu que eu vi. Veja esse vídeo várias vezes e reflita que eu vou entender, tá? E o solar, que reflete também o juízo de Deus sobre as nações, certo? O evento solar, o eclipse solar. Então, que a gente fique atento e a gente cuide de nossa vida espiritual, que a gente continue a servir a Deus com interesse de coração. Não deixe de estar orando por você e por sua família, intercedendo por eles, para que eles abandonem o mundo, se convertam a Cristo. Não é fácil, mas Jeremias é um exemplo vivo. Um exemplo vivo. O pastor pregou ontem sobre isso. E Jeremias foi um grande vencedor, certo? Porque ele tinha o caráter de fazer a obra de Deus. Se sentia pequeno, mas era forte para superar o que ele passou, Jeremias, tá? E Deus trouxe coisas duras através de Jeremias para falar o povo dele ao arrependimento. Então, a primeira coisa que você tem que se fazer é arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho, como Jesus disse. Jesus disse, enquanto que Jesus pregava o reino de Deus acaba de chegar, o tempo está cumprido, crede no Evangelho. João Batista dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque eu batizo vocês com água, mas vem aquele que batizará vocês com fogo. É Jesus Cristo de Nazaré. E só tem um, Jesus de Nazaré, unigênito Filho de Deus, tá? A profecia que está para se cumprir sobre Israel, dizendo que o Messias está para chegar aí, eles estão aguardando o Messias, a reconstrução do templo, recomeçando o sacrifício, vamos começar, tá? Isso tudo aí Deus já anulou, tá? Mas eles vão receber o anticristo como se fosse o Messias. O anticristo vai fazer um pacto, uma aliança, como diz Daniel, por um período de 7 anos, mas 3 anos e meio se revelará. Israel vai abandonar e reconhecer que Jesus era o Senhor, tá bom? Aí que no final da grande tribulação, Jesus vem, depois do 7º ano, que o anticristo faz um pacto com as nações, e Jesus vem, tá, para trazer juízo e o governo milenar, ok? Agora fique atento, meu amigo que não é crente, minha amiga que não é crente, você que é crente, não está levando as coisas de Deus a sério, porque Deus leva as coisas dele a sério. Deus não se deixa enganar, não se deixa ser enganado nem zombado.
Cuidado, Deus está no controle total e profético de todas as coisas. Todos os acontecimentos da terra estão sob o controle absoluto do Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E só tem uma forma de você ainda se livrar da grande tribulação, é você crer no Evangelho, tudo que está escrito na palavra de Deus, se arrepender, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, certo? Você vai estar agora livre da grande tribulação. Você receberá o Espírito Santo, um selo do Senhor, e permaneça fiel. Não seja como as virgens tolas, mas como as virgens sábias, ok? A partir daí. Aprenda com quem sabe. Busque uma igreja evangélica, uma igreja séria, tá? Que tem um pastor, porque a Bíblia diz: onde houver um rebanho, haverá um pastor. Quem disse isso? Jesus com seus próprios lábios. Então, seja bem-vindo ao canal. Este canal não está falando de pregação, mas de ensino da palavra e de reflexões da palavra de Deus. Pois o conhecimento correto da palavra de Deus nos livra de nos desviarmos e cair no espírito do engano. Fique atento. Deus te abençoe, a você e sua família. Eu oro para que haja salvação em tua casa, que o Espírito Santo de Deus visite seu lar. Para você que aqui está pegando esse vídeo pela primeira vez, que o Espírito Santo tire as escamas dos teus olhos e que, assim como foi com o apóstolo Saulo, que era perseguidor da igreja, e que o Espírito Santo, você abra seu coração para que o Espírito Santo salve e tenha um projeto com você para salvar a muitos, tá? Deus abençoe a sua vida e até aquele grande dia que o Senhor me conserve na presença de Deus, na presença dEle, servindo com interesse de coração, mesmo ante os embates, os sofrimentos. Porque Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tá? Deus te abençoe, a você e sua família. Porque isto é sério. Isso é a coisa mais séria que um homem pode pensar, refletir e decidir sobre sua vida. Tá? É a coisa mais séria desde quando ele nasceu até o dia dele morrer. É pensar onde ele vai passar a eternidade. Como Jesus disse, crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo e o tempo está cumprido. As festas do outono, como eu bem disse, já foram cumpridas. Estamos nas festas das primícias, tá? E o próximo grande evento universal, como a morte e a ressurreição de Cristo, tá? E como derramado o Espírito, o nascimento da igreja na terra. Agora, irmãos, é a festa das trombetas, quando a igreja vai ser arrebatada. E eu falei aí sobre a festa das trombetas, que Israel sempre faz, tá? E é pelo calendário judaico. O nosso calendário aqui gregoriano cai no final de setembro, entre 28 e 29. Por isso que Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora, porque é um calendário lunar, que pode ser 28 ou 29, tá? O dia e a hora, Deus sabe. Não estou dizendo que vai ser hoje, que eu não sou doido de dizer data certa. Só Deus sabe o dia e a hora, como Jesus falou. Deus te abençoe.